Você já parou para pensar que, entre bilhões de pessoas no planeta, nenhuma tem uma impressão digital igual à sua? É como se cada ponta de dedo fosse uma marca única, um código secreto que a natureza nos deu. Mas por que será que isso acontece? Por que não existem duas impressões digitais idênticas, nem mesmo entre gêmeos idênticos? Esse é um dos maiores mistérios da biologia humana. E hoje nós vamos explorar essa curiosidade fascinante que nos acompanha desde o nascimento até depois da morte. A história das impressões digitais começa há milhares de anos, muito antes de alguém pensar em ciência forense ou em investigações criminais. Povos antigos já notavam os desenhos curiosos que surgiam nas pontas dos dedos. Em algumas culturas, essas marcas eram vistas como símbolos espirituais, sinais de identidade concedidos pelos deuses, mas foi apenas nos últimos séculos que começamos a entender um pouco mais sobre esse mistério. Cada pessoa no mundo carrega consigo um padrão único formado por linhas, curvas e espirais. Esses desenhos se formam ainda no útero, quando o bebê está em desenvolvimento. Por volta da 10ª semana de gestação, as camadas de pele e tecido começam a se organizar e criar relevos. Pequenas pressões dentro do útero, movimentos do líquido amniótico, até mesmo o espaço disponível para cada dedo, influenciam nesse desenho. É como se a vida fosse um artista invisível, moldando um carimbo individual em cada ser humano. O resultado, um padrão impossível de se repetir. Nem mesmo irmãos gêmeos que compartilham o mesmo DNA têm impressões digitais iguais. Isso porque a impressão digital não depende apenas do código genético, mas também do ambiente em que o bebê está se formando. Imagine dois quadros pintados pelo mesmo artista, usando as mesmas cores, mas em dias diferentes. Nunca sairão idênticos. Com o passar do tempo, a humanidade percebeu o poder dessa singularidade. No século XIX, as impressões digitais começaram a ser usadas para identificar pessoas oficialmente. A polícia descobriu que era uma forma infalível de diferenciar indivíduos. Afinal, enquanto nomes podem se repetir, documentos podem ser falsificados e rostos podem mudar com o tempo, a impressão digital permanece a mesma do nascimento até a morte. Um detalhe curioso é que essas marcas resistem até mesmo a pequenas lesões. Se você cortar o dedo, por exemplo, quando a pele cicatrizar, o desenho original volta a aparecer. Só ferimentos muito profundos, que atinjam camadas internas, podem alterar permanentemente um padrão. Isso mostra como o corpo protege esse detalhe tão íntimo e único. Mas o mistério continua. Se a natureza nunca repete, como é possível que bilhões de pessoas em diferentes épocas da história tenham carregado marcas tão distintas? Estatisticamente, parece impossível que não haja repetições. E, no entanto, não existe registro de duas impressões digitais idênticas. Será que existe uma inteligência oculta no modo como nosso corpo organiza essas linhas? Ou é apenas a soma do acaso com infinitas combinações possíveis? Outra curiosidade impressionante é que, além das digitais, nós também possuímos outras marcas únicas. A íris dos olhos, por exemplo, também é exclusiva. O jeito como nossas veias se distribuem nas mãos é outro traço inimitável. Mas ainda assim, nada supera a praticidade e a confiabilidade da impressão digital. Por isso ela se tornou a rainha da identificação humana. Você já pensou como seria o mundo sem esse recurso? Hoje, usamos a digital para desbloquear celulares, acessar contas bancárias, registrar presença em empresas e até votar em alguns lugares. Sem ela, dependeríamos de senhas ou documentos muito mais fáceis de serem adulterados. É curioso perceber que um simples detalhe biológico, que poderia passar despercebido, acabou se tornando peça fundamental para a segurança e para a vida moderna, e não é só na ciência forense ou na tecnologia que as digitais chamam a atenção. Elas também despertam fascínio em áreas mais curiosas. Existem teorias espirituais que enxergam nas impressões digitais sinais de destino e personalidade. Em algumas tradições acredita-se que os desenhos revelam traços do caráter ou da missão de vida de cada pessoa. Embora isso não tenha comprovação científica, mostra como as digitais mexem com a imaginação humana. Agora pense comigo. Se cada ser humano tem uma marca única e irrepetível, o que isso diz sobre nós? Será que, de certa forma, a própria natureza está nos lembrando de que cada pessoa é singular e insubstituível? Não é intrigante refletir sobre como uma coisa tão pequena, tão escondida na ponta dos dedos, pode carregar um significado tão profundo? Outra pergunta que intriga os cientistas é: será que no futuro, com o aumento da população mundial, poderíamos encontrar duas impressões digitais idênticas? A resposta até hoje é não. O número de combinações possíveis é tão gigantesco que supera em muito a quantidade de pessoas que já viveram ou ainda vão viver na Terra. É como tentar encontrar duas estrelas exatamente iguais no céu.
a matemática mostra que não faz sentido esperar por isso. E o mais interessante é que essas marcas não têm utilidade biológica óbvia. Ao contrário do coração, dos pulmões ou do cérebro, que têm funções claras, as digitais parecem não servir para nada vital. Alguns estudiosos acreditam que elas ajudam a melhorar o atrito e a sensibilidade dos dedos, facilitando o tato. Mas, fora isso, sua principal função parece ser simbólica: diferenciar cada indivíduo, quase como uma assinatura natural. Essa ideia de assinatura natural acompanha a humanidade de forma quase poética. Quando deixamos nossa digital em algum lugar, estamos registrando a nossa existência, mesmo sem perceber. É como se disséssemos: eu estive aqui, este foi o meu toque. E, em certo sentido, essa é uma das formas mais puras de identidade. As digitais também guardam histórias curiosas. Durante séculos, criminosos tentaram apagar ou modificar suas marcas para escapar da lei. Alguns chegaram a queimar as pontas dos dedos, ou até fazer cirurgias rudimentares. Mas no fim, a natureza sempre dava um jeito de expor a verdade. Esse detalhe é tão poderoso que se tornou um símbolo da inevitabilidade. Por mais que se tente esconder, sempre haverá algo que nos revela. Quando paramos para pensar, esse mistério vai muito além da biologia. Ele toca em questões filosóficas e até existenciais. Se nenhuma impressão digital é igual, será que isso também reflete a ideia de que cada pessoa tem uma história única a contar? Que cada vida é insubstituível, assim como o desenho na ponta de cada dedo? E aqui fica a pergunta para você refletir e responder nos comentários. Você acredita que essa singularidade é apenas fruto do acaso biológico, ou há algo maior por trás desse mistério? Ao longo dos séculos, a ciência avançou muito no entendimento das digitais, mas ainda não conseguimos decifrar completamente a razão dessa exclusividade. Talvez, no fundo, a explicação esteja justamente na complexidade da vida, que nunca, repete, sempre cria e recria novas formas. E talvez seja isso que torne cada um de nós tão especial. Então, da próxima vez que você olhar para a ponta dos seus dedos, lembre-se, aquele pequeno desenho carrega um mistério que conecta você à humanidade inteira, mas que ao mesmo tempo garante que ninguém mais seja exatamente como você. E se você gostou desse mergulho no fascinante mistério das impressões digitais, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e, claro, comente o que achou. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo curiosidades incríveis como essa. Você já parou para pensar que entre os mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, não existem duas impressões digitais exatamente iguais? É incrível, não é mesmo? Olá pessoal, hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes do corpo humano, nossas impressões digitais. Essa marca única que carregamos na ponta dos dedos conta uma história que começa muito antes do nosso nascimento. Sabia que nossas impressões digitais começam a se formar quando ainda estamos na barriga da nossa mãe? Por volta do 3º mês de gestação, pequenas elevações na pele dos dedos começam a criar padrões únicos que nos acompanharão pelo resto da vida. É como se a natureza estivesse nos dando nossa primeira identidade. E não é por acaso que nem mesmo gêmeos idênticos têm as mesmas impressões digitais. Mesmo compartilhando o mesmo DNA, as condições únicas no útero durante o desenvolvimento fazem com que cada um tenha seu próprio padrão. É como uma assinatura natural que nos torna verdadeiramente únicos. Mas as impressões digitais não são apenas uma curiosidade biológica. Elas têm uma função muito importante: melhorar nossa capacidade de sentir texturas e segurar objetos. Aquelas pequenas elevações aumentam o atrito e nos ajudam a ter mais firmeza ao pegar as coisas. E o mais impressionante é que mesmo que você se machuque, desde que a lesão não seja muito profunda, suas impressões digitais voltam exatamente como eram antes. É como se fosse um código permanente que a natureza criou para cada um de nós. Hoje em dia, usamos nossas digitais para muito mais do que apenas deixar marcas. Elas são nossa senha biométrica para celulares, bancos e sistemas de segurança. Uma tecnologia que a natureza desenvolveu muito antes de pensarmos em smartphones, mas além do aspecto científico, existe algo quase poético nisso tudo. Pense bem, em toda a história da humanidade, nunca existiu e nunca existirá alguém com as mesmas impressões digitais que você. É como se fosse um lembrete da natureza de que cada pessoa é única e especial à sua maneira. E você? Já tinha parado para pensar em como algo tão pequeno pode ser tão significativo? Deixa aqui nos comentários o que você achou mais interessante sobre as impressões digitais. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!